Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler a última parte do livro O Cortiço, de Aloísio Azevedo, os capítulos 22 e 23. Vamos à leitura. Capítulo 22. Desde esse dia, Bertoleza fez-se ainda mais concentrada e resmungona e só trocava com o amigo um ou outro monossílabo inevitável no serviço da casa. Entre os dois havia agora desses olhares de desconfiança, que são abismos de constrangimento entre pessoas que moram juntas. A infeliz vivia num sobressalto constante, cheia de apreensões, com medo de ser assassinada. Só comia do que ela própria preparava para si e não dormia senão depois de fechar-se a chave. À noite, o mais ligeiro rumor a punha de pé, olhos arregalados, respiração convulsa, boca aberta e pronta para pedir socorro ao primeiro assalto. No entanto, em redor do seu desassossego e do seu mal-estar, tudo ali prosperava forte e engrosso, aos contos de réis, com a mesma febre com que dantes. Em torno da sua atividade de escrava trabalhadeira, os vinténs choviam dentro da gaveta da venda. Durante o dia, paravam agora, em frente do armazém, carroças e carroças com fardos e caixas trazidos da alfândega, em que se liam as iniciais de João Romão. E rodavam-se pipas e mais pipas de vinho e de vinagre, e grandes partidas de barricas de cerveja e de barris de manteiga e de sacos de pimenta. E o armazém, com as suas portas escancaradas sobre o público, engolia tudo de um trago, para depois ir deixando sair de novo aos poucos com um lucro lindíssimo, que no fim do ano causava assombros. João Romão fizera-se o fornecedor de todas as tabernas e armarinhos de Botafogo. O pequeno comércio sortia-se lá para vender a retalho. A sua casa tinha agora um pessoal complicado de primeiros, segundos e terceiros caixeiros, além do guarda-livros, do comprador, do despachante e do caixa. Do seu escritório saíam correspondências em várias línguas, e por dentro das grades de madeira polida, onde havia um bufete sempre servido com presunto, queijo e cerveja, faziam-se largos contratos comerciais, transações em que se arriscavam fortunas. E propunham-se negociações de empresas e privilégios obtidos do governo, e realizavam-se vendas e compras de papéis, e concluíam-se empréstimos de juros fortes sobre hipotecas de grande valor. E ali ia de tudo, o alto e o baixo negociante, capitalistas adulados e mercadores falidos, corretores de praça, zangões, cambistas, empregados públicos que passavam procuração contra o seu ordenado, empresários de teatro e fundadores de jornais em aparos de dinheiro, viúvas que negociavam o seu Montepio, estudantes que iam receber a sua mesada, e capatazes de vários grupos de trabalhadores pagos pela casa. E destacando-se de todos pela quantidade, os advogados e a gente miúda do foro, sempre inquieta, farisqueira, a meter o nariz em tudo, feia, a papelada debaixo do braço, a barba por fazer, o cigarro babado e apagado a um canto da boca. E como a casa comercial de João Romão, prosperava igualmente a sua avenida. Já lá se não admitia, assim, qualquer pé rapado. Para entrar era preciso carta de fiança e uma recomendação especial. Os preços dos cômodos subiam e muitos dos antigos hóspedes italianos principalmente iam por economia desertando para o cabeça de gato e sendo substituídos por gente mais limpa. Decrescia também o número das lavadeiras e a maior parte das casinhas eram ocupadas agora por pequenas famílias de operários, artistas e praticantes de secretaria. O cortiço aristocratizava-se. Havia um alfaiate logo à entrada, homem sério de suíças brancas que cosia na sua máquina entre oficiais, ajudado pela mulher, uma lisboeta cor de nabo, gorda, velhusca, com um princípio de bigode e cavanhaque, mas extremamente circunspecta. Em seguida, um relojoeiro calvo, de óculos, que parecia mumificado atrás da vidraça, em que ele, sem mudar de posição, trabalhava da manhã até à tarde. Depois um pintor de tetos e tabuletas, que levou a fantasia artística ao ponto de fazer, a pincel, uma trepadeira em volta da sua porta, onde se viam pássaros de várias cores e feitios, muito comprometedores para o crédito profissional do autor.
Mais adiante, instalara-se um cigarreiro, que ocupava nada menos de 3 números na estalagem e tinha 4 filhas e 2 filhos a fabricarem cigarros, e mais 3 operárias que preparavam palha de milho e picavam e desfiavam tabaco. Florinda, metida agora com um despachante de estrada de ferro, voltara para o São Romão e trazia a sua casinha em muito bonito pé de limpeza e arranjo. Estava ainda de luto pela mãe, a pobre velha Marciana, que ultimamente havia morrido no hospício dos doidos. Aos domingos, o despachante costumava receber alguns camaradas para jantar, e como a rapariga puxava os feitios da Rita Baiana, as suas noitadas acabavam sempre em pagode de dança e cantarola, mas tudo de portas adentro, que ali já se não admitiam sambas e chinfrinadas ao relento. A machona quebrara um pouco de gênio depois da morte de Agostinho, e era agora visitada por um grupo de moços do comércio, entre os quais havia um pretendente à mão de neném, que se mirrava já de tanto esperar a seco por marido. Alexandre fora promovido a sargento e impertigava-se ainda mais dentro da sua farda nova, de botões que cegavam. A mulher, sempre indiferentemente fecunda e honesta, parecia criar bolor na sua moleza úmida e tinha um ar triste de cogumelo. Era vista com frequência a dar de mamar a um pequerrucho de poucos meses, empinando muito a barriga para a frente, pelo hábito de andar sempre grávida. A sua comadre Léone continuava a visitá-la de vez em quando, aturdindo a atual pacatez daquele cenóbio com as suas roupas gritadoras. Uma ocasião em que lá fora, um sábado à tarde, produzira grande alvoroço entre os decanos da estalagem, porque consigo levava Pombinha, que se atirara ao mundo e vivia agora em companhia dela. Pobre Pombinha! No fim dos seus primeiros 2 anos de casada, já não podia suportar o marido. Todavia, a princípio, para conservar-se mulher honesta, tentou perdoar-lhe a falta de espírito, os gostos rasos e a sua risonha e fatigante palermice de homem sem ideal. Ouviu-lhe resignada as confidências banais nas horas íntimas do matrimônio. Atendeu nas suas exigências mesquinhas de ciumento que chora. Tratou-o com toda solicitude quando ele esteve a decidir com uma pneumonite aguda. Procurou afinar em tudo com o pobre rapaz. Não lhe falou nunca em coisas que cheirassem a luxo, a arte, a estética, a originalidade. Escondeu a sua mal-educada e natural intuição pelo que é grande, ou belo, ou arrojado, e fingiu ligar interesse ao que ele fazia, ao que ele dizia, ao que ele ganhava, ao que ele pensava e ao que ele conseguia com paciência na sua vida estreita de negociante rotineiro. Mas de repente, zás, faltou-lhe o equilíbrio e a mísera escorregou, caindo nos braços de um boêmio de talento, libertino e poeta, jogador e capoeira. O marido não deu logo pela coisa, mas começou a estranhar a mulher, a desconfiar dela e a espreitá-la, até que um belo dia, seguindo-a na rua sem ser visto, o desgraçado teve a dura certeza de que era traído pela esposa, não mais com o poeta libertino, mas com um artista dramático que muitas vezes lhe arrancara a ele sinceras lágrimas de comoção, declamando no teatro em honra da moral triunfante e estigmatizando o adultério com a retórica mais veemente e indignada. Ah, não pôde iludir-se. E a despeito do muito que amava a ingrata, rompeu com ela e entregou-a à mãe, fugindo em seguida para São Paulo. Dona Isabel, que sabia já, não desta última falcatrua da filha, mas das outras primeiras, que bem a mortificaram, coitada, desfez-se em lágrimas, aconselhou-a que se arrependesse e mudasse de conduta. Em seguida escreveu ao genro intercedendo por Pombinha, jurando que agora respondia por ela e pedindo-lhe que esquecesse o passado e voltasse para junto de sua mulher. O rapaz não respondeu à carta e daí a meses Pombinha desapareceu da casa da mãe. Dona Isabel quase morre de desgosto. Para onde teria ido a filha? Onde está? Onde não está? Procura daqui, procura daí. Só a descobriu semanas depois. Estava morando num hotel com Léone. A serpente vencia afinal. Pombinha foi pelo seu próprio pé, atraída, meter-se-lhe na boca. A pobre mãe chorou a filha como morta. Mas visto que os desgostos não lhe tiraram a vida por uma vez, e como a desgraçada não tinha com que matar a fome, nem forças para trabalhar,
Aceitou de cabeça baixa o primeiro dinheiro que Pombinha lhe mandou. E desde então aceitou sempre, constituindo-se a rapariga no seu único amparo da velhice e sustentando-a com os ganhos da prostituição. Depois, como neste mundo uma criatura a tudo se acostuma, Dona Isabel mudou-se para a casa da filha. Mas não aparecia nunca na sala quando havia gente de fora, escondia-se. E se algum dos frequentadores de Pombinha a pilhava de improviso, a infeliz, com vergonha de si mesma, fingia-se criada ou dama de companhia. O que mais a desgostava e o que ela não podia tolerar sem apertos de coração era ver a pequena endemoninhar-se com champanha depois do jantar e pôr-se a dizer tolices e a estender-se ali mesmo no colo dos homens. Chorava sempre que a via entrar ébria, fora de horas, depois de uma orgia. E de desgosto em desgosto foi se sentindo enfraquecer e enfermar até cair de cama e mudar-se para uma casa de saúde, onde afinal morreu. Agora, as duas cocotes, amigas inseparáveis, terríveis naquela inquebrantável solidariedade que fazia delas uma só cobra de duas cabeças, dominavam o alto e o baixo Rio de Janeiro. Eram vistas por toda a parte onde houvesse prazer. À tarde antes do jantar, atravessavam o catete em carro descoberto com a Juju ao lado. À noite no teatro, em um camarote de boca, chamavam sobre si os velhos conselheiros desfibrados pela política e ávidos de sensações extremas, ou arrastavam para os gabinetes particulares dos hotéis os sensuais e gordos fazendeiros de café, que vinham à corte esbodegar o farto produto das safras do ano trabalhadas pelos seus escravos. Por cima delas duas passara uma geração inteira de devassos. Pombinha, só com 3 meses de cama franca, fizera-se tão perita no ofício como a outra. A sua infeliz inteligência, nascida e criada no modesto lodo da estalagem, medrou logo admiravelmente na lama forte dos vícios de largo fôlego. Fez maravilhas na arte. Parecia adivinhar todos os segredos daquela vida. Seus lábios não tocavam em ninguém sem tirar sangue. Sabia beber gota a gota pela boca do homem mais avarento todo o dinheiro que a vítima pudesse dar de si. Entretanto, lá na Avenida São Romão, era, como a mestra, cada vez mais adorada pelos seus velhos e fiéis companheiros de cortiço. Quando lá iam acompanhadas por Juju, a porta da Augusta ficava, como dantes, cheia de gente que as abençoava com o seu estúpido sorriso de pobreza hereditária e humilde. Pombinha abria muito a bolsa, principalmente com a mulher de Jerônimo, a cuja filha, sua protegida predileta, votava agora, por sua vez, uma simpatia toda especial, idêntica à que noutro tempo inspirara a ela própria a Leônide. A cadeia continuava e continuava interminavelmente. O cortiço estava preparando uma nova prostituta naquela pobre menina desamparada, que se fazia mulher ao lado de uma infeliz mãe ébria. E era, ainda assim, com essas esmolas de Pombinha, que na casa de Piedade não faltava de todo o pão, porque já ninguém confiava a roupa desgraçada, e nem ela podia dar conta de qualquer trabalho. Pobre mulher, chegara ao extremo dos extremos. Coitada, já não causava dó, causava repugnância e nojo. Apagaram-se-lhe os últimos vestígios do brio. Vivia andrajosa, sem nenhum trato e sempre ébria, dessa embriaguez sombria e mórbida que se não dissipa nunca. O seu quarto era o mais imundo e o pior de toda a estalagem. Homens malvados abusavam dela, muitos de uma vez, aproveitando-se da quase completa inconsciência da infeliz. Agora, o menor trago de aguardente a punha logo pronta. Acordava todas as manhãs apatetada, muito triste, sem ânimo para viver esse dia, mas era só correr a garrafa e voltavam-lhe as risadas frouxas de boca que já se não governa. Um empregado de João Romão, que ultimamente fazia as vezes dele na estalagem, por 3 vezes a enxotou, e ela, de todas, pediu que lhe dessem alguns dias de espera, para arranjar casa. Afinal, no dia seguinte ao último, em que Pombinha apareceu por lá com Léonie e deixou-lhe algum dinheiro, despejaram-lhe os tarecos na rua. E a mísera, sem chorar, foi refugiar-se junto com a filha no Cabeça de Gato, que à proporção que o São Romão se engrandecia, mais e mais ia se rebaixando acanalhado, fazendo-se cada vez mais torpe, mais abjeto, mais cortiço, vivendo satisfeito do lixo e da salsugem que o outro rejeitava, como se todo o seu ideal
fosse conservar inalterável para sempre o verdadeiro tipo da estalagem fluminense, a legítima, a lendária. Aquela em que há um samba e um rolo por noite. Aquela em que se matam homens sem a polícia descobrir os assassinos. Viveiro de larvas sensuais em que os irmãos dormem misturados com as irmãs na mesma lama. Paraíso de vermes, brejo de lodo quente e fumegante, donde brota a vida brutalmente, como de uma podridão. Capítulo 23. À porta de uma confeitaria da Rua do Ouvidor, João Romão, apurado num fato novo de Casimira Clara, esperava pela família do Miranda, que nesse dia andava em compras. Eram 2 horas da tarde e um grande movimento fazia-se ali. O tempo estava magnífico. Sentia-se pouco calor. Gente entrava e saía a passo frouxo da Casa Pascoal. Lá dentro, janotas estacionavam de pé, soprando o fumo dos charutos, à espera que desocupassem uma das mesinhas de mármore preto. Grupos de senhoras vestidas de seda faziam lanche com vinho do Porto. Respirava-se um cheiro agradável de essências e vinagres aromáticos. Havia um rumor quente e garrido, mas bem educado. Namorava-se forte, mas com disfarce, furtando-se olhares no complicado encontro dos espelhos. Homens bebiam ao balcão e outros conversavam, comendo empadinhas junto às estufas. Algumas pessoas liam já os primeiros jornais da tarde. Serventes muito atarefados despachavam compras de doces e biscoitos e faziam, sem descansar, pacotes de papel de cor que os compradores levavam pendurados num dedo. Ao fundo de um dos lados do salão, aviavam-se grandes encomendas de banquetes para essa noite. Traziam-se lá de dentro, já prontas, torres e castelos de balas e trouxas d'ovos e imponentes peças de cozinha caprichosamente enfeitadas. Criados desciam das prateleiras as enormes baixelas de metal branco, que os companheiros iam embalando em caixões com papel fino picado. Os empregados das secretarias públicas vinham tomar o seu vermute com sifão. Repórteres insinuavam-se por entre os grupos dos jornalistas e dos políticos, com o chapéu à ré, ávidos de notícias, uma curiosidade indiscreta nos olhos. João Romão, sem deixar a porta, apoiado no seu guarda-chuva de cabo de marfim, recebia cumprimentos de quem passava na rua. Alguns paravam para lhe falar. Ele tinha sorrisos e oferecimentos para todos os lados e consultava o relógio de vez em quando. Mas a família do barão surgiu afinal. Zulmira vinha na frente, com um vestido cor de palha justo ao corpo, muito elegante no seu tipo de fluminense pálida e nervosa. Logo depois, Dona Estela, grave, toda de negro, passo firme e ar severo, de quem se orgulha das suas virtudes e do bom cumprimento dos seus deveres. O Miranda acompanhava-as de sobrecasaca, fitinha ao peito, o colarinho até ao queixo, botas de verniz, chapéu alto e bigode cuidadosamente raspado. Ao darem com João Romão, ele sorriu e Zulmira também. Só Dona Estela conservou inalterável a sua fria máscara de mulher, que não dá verdadeira importância senão a si mesma. O ex-taverneiro e futuro visconde foi todavia ao encontro deles, cheio de solicitude, descobrindo-se desde logo e convidando-os com empenho a que tomassem alguma coisa. Entraram todos na confeitaria e apoderaram-se da primeira mesa que se esvaziou. Um criado acudiu logo e João Romão, depois de consultar Dona Estela, pediu sanduíches, doces e moscatel de Setúbal. Mas Zulmira reclamou sorvete e licor. E só esta falava. Os outros estavam ainda à procura de um assunto para a conversa. Afinal, o Miranda, que durante esse tempo contemplava o teto e as paredes, fez algumas considerações sobre as reformas e novos adornos do salão da confeitaria. Dona Estela dirigiu de má a João Romão várias perguntas sobre a companhia lírica, o que confundiu por tal modo ao pobre do homem que o pôs vermelho e o desnorteou de todo. Felizmente, nesse instante, chegava o Botelho e trazia uma notícia: a morte de um sargento no quartel, questão entre inferior e superior. O sargento, insultado por um oficial do seu batalhão, levantara a mão contra ele, e o oficial, então, arrancara da espada e atravessara-a de lado a lado. Estava direito. Ele era rigoroso em pontos de disciplina militar.
Um sargento levantara a mão para um oficial superior. Devia ficar estendido ali mesmo, que dúvida. E faiscavam-lhe os olhos no seu inveterado entusiasmo por tudo que cheirasse a farda. Vieram logo as anedotas análogas. O Miranda contou um fato idêntico que se dera 20 anos atrás e Botelho citou uma enfiada deles interminável. Quando se levantaram, João Romão deu o braço a Zulmira e o barão à mulher, e seguiram todos para o Largo de São Francisco, lentamente, em andar de passeio, acompanhados pelo parasita. Lá chegados, Miranda queria que o vizinho aceitasse um lugar no seu carro, mas João Romão tinha ainda que fazer na cidade e pediu dispensa do obséquio. Botelho também ficou, e mal a carruagem partiu, este disse ao ouvido do outro sem tomar fôlego. O homem vai hoje, sabe? Está tudo combinado. Ah, vai? Perguntou João Romão com interesse, estacando no meio do largo. Ora graças, já não é sem tempo. Sem tempo, pois olhe meu amigo que tenho suado o topete, foi uma campanha. Há que tempo já tratamos disto. Mas que quer você se o homem não aparecia? Estava fora. Escrevi-lhe várias vezes, como sabe, e só agora consegui pilhá-lo. Fui também à polícia 2 vezes e já lá voltei hoje. Ficou tudo pronto, mas você deve estar em casa para entregar a crioula quando eles lá se apresentarem. Isso é que seria bom se pudesse dispensar. Desejava não estar presente. Ora essa, então com quem se entendem eles? Não, tenha paciência, preciso que você lá esteja. Você podia fazer as minhas vezes. Pior, assim não arranjamos nada. Qualquer dúvida pode entornar o caldo. É melhor fazer as coisas bem feitas. Que diabo lhe custa isto? Os homenzinhos chegam, reclamam a escrava em nome da lei e você a entrega. Pronto. Fica livre dela para sempre e daqui a dias estoura o champanhe do casório. Hein, não lhe parece? Mas ela há de choramingar, fazer lamúrias e coisas, mas você põe-se duro e deixa seguir lá o seu destino, bolas. Não foi você que a fez negra. Pois vamos lá, creio que são horas. Que horas são? 13h20. Vamos indo. E desceram de novo a Rua do Ouvidor até ao ponto dos bondes de Gonçalves Dias. O de São Clemente não está agora, observou o velho. Vou tomar um copo d'água enquanto esperamos. Entraram no botequim do lugar e, para conversar assentados, pediram 2 cálices de conhaque. Olha, acrescentou Botelho, você nem precisa dizer palavra. Faça como coisa que não tem nada com isso, compreende? E se o homem quiser os ordenados de todo o tempo em que ela esteve em minha companhia? Como, filho, se você não a alugou das mãos de ninguém? Você não sabe lá se a mulher é ou era escrava? Tinha-a por livre naturalmente. Agora aparece o dono, reclama e você a entrega, porque não quer ficar com o que lhe não pertence. Ela, sim, pode pedir o seu saldo de contas, mas para isso você lhe dará qualquer coisa. Quanto devo dar-lhe? Aí uns 500.000 réis para fazer a coisa fidalga. Pois dou-lhe. E feito isso, acabou-se. O próprio Miranda vai logo ter com você, verá. Iam falar ainda, mas o bonde de São Clemente acabava de chegar, assaltado por todos os lados pela gente que o esperava. Os 2 só conseguiram lugar muito separados um do outro, de sorte que não puderam conversar durante a viagem. No Largo da Carioca, uma vitória passou por eles a todo trote. Botelho vergou-se logo para trás, procurando os olhos do vendeiro a rir-se com intenção. Dentro do carro ia Pombinha, coberta de joias, ao lado de Henrique, ambos muito alegres, em pândega. O estudante, agora no seu 4º ano de medicina, vivia solta com outros da mesma idade e pagava ao Rio de Janeiro seu tributo de rapazola rico. Ao chegarem à casa, João Romão pediu ao cúmplice que entrasse e levou-o para o seu escritório. Descanse um pouco, disse-lhe. Se eu soubesse que eles se não demoravam muito, ficava para ajudá-lo. Talvez só venham depois do jantar, tornou aquele, assentando-se à carteira. Um caixeiro aproximou-se dele respeitosamente e fez-lhe várias perguntas relativas ao serviço do armazém, ao que João Romão respondia por monossílabos de capitalista. Interrogou-o por sua vez e, como não havia novidade, tomou Botelho pelo braço e convidou-o a sair. Fique para jantar, são 4h30, segredou-lhe na escada. Já não era preciso prevenir lá de fronte, porque agora o velho parasita comia muitas vezes em casa do vizinho.
O jantar correu frio e contrafeito. Os dois sentiam-se ligeiramente dominados por um vago sobressalto. João Romão foi pouco além da sopa e quis logo a sobremesa. Tomavam café quando o empregado subiu para dizer que lá embaixo estava um senhor, acompanhado de 2 praças e que desejava falar ao dono da casa. Vou já, respondeu este, e acrescentou para o Botelho, são eles. Deve ser, confirmou o velho, e desceram logo. Quem me procura? Exclamou João Romão com disfarce, chegando ao armazém. Um homem alto com ar de estroína adiantou-se e entregou-lhe uma folha de papel. João Romão, um pouco trêmulo, abriu-a defronte dos olhos e leu-a demoradamente. Um silêncio formou-se em torno dele. Os caixeiros pararam em meio do serviço, intimidados por aquela cena em que entrava a polícia. Está aqui com efeito, disse afinal o negociante. Pensei que fosse livre. É minha escrava, afirmou o outro. Quer entregar-me? Mas imediatamente. Onde está ela? Deve estar lá dentro. Tenha a bondade de entrar. O sujeito fez sinal aos 2 urbanos, que o acompanharam logo e encaminharam-se todos para o interior da casa. Botelho à frente deles ensinava-lhes o caminho. João Romão ia atrás, pálido, com as mãos cruzadas nas costas. Atravessaram o armazém, depois um pequeno corredor que dava para um pátio calçado, chegaram finalmente à cozinha. Bertoleza, que havia já feito subir o jantar dos caixeiros, estava de cócoras no chão, escamando peixe para a ceia do seu homem, quando viu parar defronte dela aquele grupo sinistro. Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num relance de grande perigo, compreendeu a situação. Adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma mentira e que o seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía ao cativeiro. Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escápula, o senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro. É esta, disse aos soldados que com um gesto intimaram a desgraçada segui-los. Prendam-na, é escrava minha. A negra imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. E depois embarcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. João Romão fugira até ao canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse momento parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha de casaca, trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. Espero que tenham gostado do clássico O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Obrigada por sua companhia. Até a próxima.